Então, a partir de agora, tá gravando de novo. Pessoal, diferente do erro, nós temos a figura do dolo. De forma bem simples, a gente pode colocar assim: o dolo é o erro provocado. Então, alguém age sobre o declarante da vontade e o faz errar. Tá? Exemplo, para a gente começar a conversar. O sujeito, isso acontecia muito, um golpe em São Paulo. O sujeito chegava há muitos anos atrás, né? Chegava na rodoviária em São Paulo, terminal rodoviário, vindo de longe, querendo construir uma vida ali, não é? E daí ele era abordado na rodoviária por um sujeito que tinha uma peça de latão, né, que é um metal dourado também, e oferecia para o sujeito como se fosse uma pepita de ouro. Certo? E daí, turma, o sujeito comprava essa pepita de ouro, achando que estava adquirindo ouro, quando na verdade estava comprando latão. Ou então oferecia um relógio, dizendo que era um relógio muito bom, muito caro, que era um Rolex, quando na verdade era uma mera imitação. Veja, o sujeito que comprou esses bens, ele foi induzido a acreditar que aquilo era metal precioso, era um relógio muito caro. Assim sendo, alguém induziu essa pessoa a erro e daí tirou vantagem, certo? Então, se você vai ver no material lá, que está assim, ó, dolo é o artifício ou expediente astucioso, malicioso, empregado para induzir alguém a erro. E esse erro, esse ato que a pessoa pratica, lhe causa prejuízo. E óbvio, quem vai lucrar com isso é o agente que induziu o outro a erro. Tá? Então, qual que é a diferença entre o dolo e o erro? É que o dolo é provocado e o erro é espontâneo. Tá bem? Isso nos aproxima muito do crime de estelionato, né? Para a gente sempre usar a interdisciplinariedade. O estelionatário o golpe do bilhete premiado, por exemplo. Que ainda hoje pessoas caem nesse golpe. Não é? Então, o estelionatário se aproxima do indivíduo e oferece um bilhete premiado. Mas ele diz que não dá tempo de receber, porque ele precisa muito de um dinheiro, com urgência. Então, eu vou te vender por X mil reais o bilhete, que vale, em tese, milhões. Não é? E uma coisa interessante do estelionato é que ele só acontece porque a vítima também quer ter vantagem. Não é? Então, beleza. Vamos adiante. O que mais que a gente pode falar nesse instante? Uma coisa importantíssima. O dolo civil, que nós estamos estudando aqui agora, nesse ponto da aula, ele não tem nada a ver com aquele dolo do penal, né? Dolo do penal, vontade livre e consciente de praticar uma conduta, buscando um resultado punido criminalmente. Aqui não. Aqui o dolo desse defeito do negócio jurídico é induzir alguém em erro e obter vantagem a partir daí, tá certo? Também não tem a ver com dolo processual, né, que é aquela conduta que quer lesar o outro dentro do processo. Não, aqui nós estamos falando de direito material. Tá? Também não tem nada a ver, e aqui a gente vai diferenciando, ele não se confunde com a simulação. Tá? Porque na simulação eu acabo, embora tenha o dolo natural, a vontade de prejudicar alguém, eu acabo me servindo de expedientes, não é, de interpor essas pessoas e tudo mais, para maquiar um negócio jurídico. Aqui não. Aqui no dolo, como defeito da vontade, é simplesmente a atuação de alguém que coloca o outro numa situação de erro, certo? Muito bom. Então vamos adiante. Falemos então das espécies de dolo. Eu vou enxugar o material para que não fique muito
muito cansativo esse encontro, tá? Senão depois vocês não vão querer fazer live mais comigo. Ó, espécies de dolo. Eu tenho um dolo que é principal, que é muito parecido com o erro substancial, tá? O dolo principal é aquilo que recai sobre as características principais do negócio, tá? É a causa determinante. O dolo principal na venda do relógio lá é o sujeito enganado acreditar que está comprando um relógio Rolex, por exemplo, quando na verdade não está comprando, tá? Então, não fosse o erro ao qual o sujeito foi induzido, ele não teria celebrado o negócio. Por outro lado, nós temos o dolo acidental, do artigo 146, que recai sobre circunstâncias acessórias. Ainda que o agente soubesse do dolo, ele praticaria o negócio. Então, o sujeito é, por exemplo, enganado, aqui agora enganado, a aceitar uma taxa de juros X que lhe prejudica. Se ele soubesse dessa taxa de juros, ainda assim ele teria praticado o negócio, mas dessa vez se prevenindo contra esse abuso. Tá bem? Então, nós falamos do dolo principal, do dolo acidental. Qual que vai dar ensejo à anulação do negócio? O dolo principal. Mas e o dolo acessório, professor? Ou o dolo acidental? Ele não vai induzir a nenhuma intervenção? Claro que sim. Nós vamos ter uma intervenção judicial, mas no sentido de revisar o contrato e não de anulá-lo, não de extingui-lo, diferente do que acontece no dolo principal. Depois nós temos o dolus bonus e o dolus malus. O dolus bonus, ele é tolerável na sociedade, inclusive em certa medida incentivado. No dolus bonus, você não vê uma intenção clara de tirar vantagem pura e simplesmente da outra parte. Qual o exemplo que a gente pode dar para ilustrar isso? A famosa pechincha. A gente vai comprar um bem qualquer. É natural, é da nossa cultura, que nós pechinchemos, que nós possamos pedir aí um desconto. Isso é dolus bonus, tá? E daí uma negociação saudável entre comprador e vendedor. Por outro lado, o dolus malus é aquele que é grave, é aquele que denota vício de vontade, é aquele que denota a intenção de alguém induzir outro a erro para daí obter vantagem ilícita, tá certo? Então, ao passo que no dolus bonus a vantagem que se busca é lícita, é tolerável pelo direito, no dolus malus a vantagem que se busca obter da outra parte é uma vantagem ilícita, porque obtida mediante ardil, artifício, engodo, né, aquela conversa enganosa e artifícios outros que possam induzir a outra parte a erro, tá bom? Por outro lado, nós temos o dolo positivo ou comissivo, né? E o dolo negativo ou omissivo. Então, eu posso ter dolo num fazer, que prejudica um terceiro, e posso também ter dolo num não fazer, que também prejudica a outra parte. Né? Então, o exemplo de dolo positivo, demos vários exemplos até agora. Né? Induz a acreditar que está adquirindo um bem X, quando, na verdade, esse bem não tem valor algum. E agora o dolo omissivo? Eu posso dizer que quando eu escondo da outra parte, me calo com relação a um defeito que tem ali no bem, eu estou agindo de forma dolosa. O meu silêncio está enganando o indivíduo. Né? Não raro, né? Nós vamos no futuro trabalhar com casos desses nos nossos escritórios e gabinetes, quando o sujeito adquire um veículo, roda, um veículo usado, por exemplo, roda alguns dias e esse motor do veículo explode.
por conta de um defeito que o vendedor silenciou a respeito. Ficou quietinho, não falou nada. Talvez imaginando, bom, deixa ele levar, deixa ela levar, compra, e depois, na hora que estragar, já não está comigo mesmo, já não é mais problema meu. Tá certo? Então, isso é um dolo por omissão. Tá? No caso, pode ensejar a anulabilidade do negócio e a restituição das partes ao Estado que estavam antes. Tá bem? E esse mercado de veículo, infelizmente, é campo fértil para esse tipo de conduta. Claro que a gente não está generalizando, mas é muito corriqueiro que isso aconteça. Tá bom? Muito bom. Um outro dado importante, e daí já quase que encaminhando para o final mesmo, né? Um outro dado importante é que o dolo ele pode ser do próprio agente que engana, ou pode ser de um terceiro que engana a vítima, vamos chamar assim, em benefício de outrem, né? Então veja, artigo 148, ó, pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Então vamos ficar nessa primeira parte do dispositivo. Então vou usar os exemplos, né? A, B e C, ou Caio, Tício e Mévio, né? Então, veja, A e B estão celebrando o negócio. B anunciou determinado bem à venda e A tem interesse em comprá-lo. Só que o C, terceiro, vai até o A e o engana com relação a algumas características do bem que, na verdade, não existem. Só que nem o comprador, nem o vendedor sabem dessa... Melhor, o vendedor não sabe da atuação dolosa, maliciosa desse terceiro, que está atuando em seu favor. O terceiro atua em favor do vendedor, mas ele não sabe. Nesse caso, se e daí eu vou falar da segunda parte do dispositivo, mas não tem problema, a gente vai entender. Nesse caso, se o vendedor e nem se o vendedor não sabe do dolo do terceiro, acontece o quê? O terceiro pode ser chamado a recompor o prejuízo que causou, tá? Ao passo que, se tanto o vendedor quanto o terceiro estivessem em conluio, estivessem juntos para prejudicar o comprador, aí é a primeira parte, ó, cabe a anulação do negócio. Então eu vou repetir para que fique claro para todos nós. Se tanto a parte beneficiária quanto o terceiro estão juntos, agindo de forma praticando dolo juntos contra a vítima, pode ser anulado o negócio. Se, no entanto, o vendedor não sabe do dolo do terceiro, aí vem a segunda parte do dispositivo, ó. Em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, então pode ser mantido o negócio, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. Então, se eu, vendedor, não sei que tem alguém maquiando o negócio, enganando o comprador, eu não posso ser chamado a recompor perdas e danos porque eu estou de boa fé. Concorda? Nesse aspecto, então, o vendedor tem a opção de manter o negócio, mas cobrar aquilo que perdeu do terceiro que agiu com dolo, que praticou o dolo. Certo? Me fiz claro, turma? Ô, Fabrício, desculpa, passou um pouquinho da sua pergunta, mas vamos voltar lá. Fabrício perguntou o seguinte, ó. Esse dolo omissivo se diferencia do vício redibitório? Não. Não. O vício redibitório é a característica do vício, que está escondido. É um vício oculto,
que pode causar a redimição do negócio. Mas aqui nós estamos falando da conduta do sujeito que escondeu esse vício, né? Agora pode acontecer, Fabrício e turma, que o vendedor não sabia que o motor estava prestes a estourar, que o vendedor não sabia que o chão da cozinha da casa que ele vendeu ia afundar. Isso, na verdade, para fins de desfazimento do negócio ou desconto do abatimento no preço, se o vendedor sabia ou não, isso pouco importa. O que nós estamos comentando aqui é o sujeito que sabe desse defeito, e o esconde. Então, ele agiu com dolo omissivo, escondendo um vício que, eventualmente, pode dar aso a uma ação de desfazimento do negócio ou de abatimento do preço, que é o resultado prático que advém do vício redibitório também. Não sei se eu te respondi. Se sim, você dá um joinha aí, se não, você fica à vontade, vai perguntando, tá bom? Maravilha. Então, falamos do dolo de terceiro. Para arrematar esse aspecto, obrigado, Fabrício, para arrematar esse tema do dolo de terceiro, nós podemos chegar, então, a duas conclusões, meus queridos. Primeiro, o dolo de terceiro só vai ensejar a anulação do negócio se o beneficiário sabia desse dolo. Então, no nosso exemplo, se o vendedor sabia do dolo do terceiro. Se o vendedor não sabia, conforme está exposto no dispositivo legal, o negócio subsiste, mas é possível, sim, que o prejudicado vá buscar suas perdas e danos não do vendedor, porque daí a figura muda, o vendedor não sabe do dolo, mas sim do terceiro que praticou o dolo contra ele, tá bem? Então, esse é o arremate e a conclusão que nós podemos extrair desse dispositivo. Daí agora, já no último aspecto que nós temos para analisar hoje, o dolo da própria parte e o dolo do representante. Por isso que falamos da figura do representante antes, lá no começo do bimestre, tá bem? Bom, o representante... Bom, o dolo da própria parte a gente já sacramentou, já vimos. Quando o representante atua, e me desculpem, né, a figura de linguagem, quando ele atua representando, não é aquela pessoa que lhe conferiu poderes, ele tem que atuar dentro dos limites da procuração, não é, da representação que lhe foi outorgada. Lembra que falamos isso em sala? Quando ele extrapola esses poderes, ele próprio está assumindo o risco, ele próprio está assumindo a obrigação que possa advir dessa exacerbação dos poderes, tá? Então, quando o representado atua dentro dos limites quando o representante atua dentro dos seus limites, ele vincula o representado. Ponto pacífico. Quando o representante atua fora dos limites, ele não vincula o representado, mas antes vincula a si próprio, porque ele atuou fora dos poderes que lhes foram outorgados, tá? E daí veja, se o representante induz em erro a outra parte, né, o sujeito foi eleito representante para mediar a compra de um apartamento. E no exercício dessa representação, ele atua praticando dolo e induz em erro o comprador, não é? O que acontece? O negócio é anulável, tá? Ou, eventualmente, o comprador pode buscar o seu ressarcimento de eventuais perdas e danos, não do representado, mas sim do representante que o induziu em erro. Tá certo? Então, artigo 149. O dolo do representante legal de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve. Se, porém, o dolo for do representante convencional, o representado responderá solidariamente com ele por perdas e danos. Ah, sim, aqui é uma interpretação um pouco diferente.
o representante legal, aquele que a lei lhe coloca ônus, se ele atua com dolo, não é? O representado só pode ser obrigado a pagar até o valor que aproveitou. Professor, se ele não aproveitou nada, ele não vai pagar nada? Agora, se a representação é convencional, né, então retificando o que havia dito, se a representação é convencional, significa que o representado escolheu mal o seu representante. Escolheu alguém que atuou com dolo. E daí o dispositivo fala, o representado responde solidariamente com o representante pelas perdas e danos. O que é responder solidariamente? O prejudicado, ele pode cobrar a integralidade das perdas e danos, tanto do representante quanto do representado. Tá certo? Então, só para esclarecer o que havia dito agora há pouco. Com isso, turma, salvo engano, temos ainda o 150, que fala do dolo recíproco. Tá aqui, ó. Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-la para anular o negócio ou reclamar indenização. Quer dizer, é uma pessoa enganando a outra. Seria plausível que uma pudesse dizer perante o Poder Judiciário, olha, eu enganei o fulano, mas ele me enganou mais, e eu tive mais prejuízo nessa, então eu quero anular o negócio. Não, o legislador não pode acobertar a má-fé. Então, nesse aspecto, se houve dolo recíproco, nenhuma das partes pode alegar esse dolo para desfazer o negócio ou mesmo cobrar perdas e danos. Tá bem, turma? Alguma dúvida, queridos? Não? Tudo bem. Ó, eu agradeço muito a presença de vocês, viu? Agradeço a participação, agradeço a paciência. Nós tivemos que abrir um outro arquivo aí, mas com isso nós cumprimos então a nossa missão de hoje, da semana, que era estudar o erro e o dolo, tá? A gente pode fazer assim, eu vou encerrar, mas não saiam ainda, tá? Eu vou encerrar só a gravação.